Salmo 128, a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Meus irmãos, o que é felicidade? Como você definiria felicidade? O dicionário diz que felicidade pode ser definido por um momento em que há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, contentamento, bem-estar, ou um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções e sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Há muitas definições, meus irmãos, para a felicidade. Esse texto que nós lemos aqui está falando sobre felicidade, do começo até o fim. Ele começa com bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado significa isso mesmo, feliz, mais do que feliz. O versículo 2 fala sobre alguém que será feliz. O 3 fala sobre videira frutífera, rebento de oliveira, isso tem a ver também com felicidade. O versículo 4, 5 e 6 fala sobre bênção, sobre longevidade, prosperidade, paz. Tudo isso está relacionado com um projeto de felicidade. Eu quero falar sobre isto com os irmãos nesta noite. O tema do sermão é este: um projeto de felicidade. Um projeto de felicidade. O texto, meus irmãos, do Salmo 128, ele tem aí no subtítulo Cântico de Romagem. Em algumas Bíblias pode estar escrito Cântico dos Degraus. Este é a coletânea de salmos conhecidos como os salmos dos peregrinos, os cânticos de romagem, quando o povo ia cantando pelas ruas até chegar a Jerusalém para as festas anuais. Na lei de Moisés estava escrito que o povo deveria subir pelo menos uma vez a Jerusalém para uma das festas, e o povo, quando ia para Jerusalém, ia cantando. Esse salmo nos remete, meus irmãos, a esta ideia. Na verdade, os salmos de romagem, o Cântico dos Peregrinos, vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Este é toda a coletânea. Esse Salmo 128, ele traz para nós a ideia de família. Os outros salmos tratam outros temas, mas este daqui está falando e traz à nossa mente a ideia de uma família junta, reunida, pai, filho, crianças, avós, caminhando, cantando, louvando, adorando ao Senhor enquanto subiam para as festas, enquanto subiam para Jerusalém, enquanto subiam para o culto. E em tudo isso, meus irmãos, aqui, alegria, júbilo, felicidade, celebração, paz, harmonia. Eu queria perguntar para você nesta noite: como que vai a tua família? Como que a sua família tem caminhado? O projeto de felicidade que esse salmo nos apresenta é um projeto de felicidade chamado família. E eu queria que você pensasse hoje na sua família. A sua família tem sido um projeto de felicidade? A sua família tem sido um lugar de alegria, de bênção, de paz, de festas, de encontros?
talvez você que esteja aqui, ou aqueles que nos ouvem pela internet, não estejam vivendo um momento assim na sua família. Talvez a realidade seja outra. Nós podemos encontrar, meus irmãos, por um lado, pessoas alegres, felizes, realizadas, mas, por outro lado, pessoas tristes, decepcionadas, desiludidas. Talvez casais que estejam à beira de uma separação, de um divórcio. Quem sabe filhos revoltados, tristes com os seus pais, ou pais tristes com os seus filhos. Eu não sei como a palavra atinge o teu coração, cada um que está ouvindo ela neste momento, ou ouvirá em algum momento, porque essa palavra vai ficar lá na nossa rede social. Meus irmãos, o que eu sei é que, não obstante as nossas experiências, o projeto de Deus, ele não muda, o projeto de Deus permanece, porque o projeto de felicidade, chamado família, não é um projeto humano, é um projeto divino, e esse projeto permanece, mesmo nestes dias tão difíceis, nesse tempo tão difícil, quando a família está sendo descaracterizada, de uma maneira assim, meus irmãos, tão terrível. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de luta, de guerra espiritual contra a família. Tudo é feito para destruí-la, porque o inimigo das nossas almas sabe o seu valor. A família foi a primeira instituição que Deus criou ali no jardim, homem e mulher. Ali Ele institui o casamento, ali Ele institui a família, que é a base de tudo, a base da sociedade. E o inimigo, meus irmãos, ele quer destruir essa base, porque se ele destruir essa base, ele destrói a sociedade. Na igreja não é diferente. Quando ele ataca o lar, quando ele destrói o lar, ele atinge a igreja por inteiro. Estamos em luta, estamos em guerra, não se esqueça disso. Um dos maiores símbolos que nós temos da relação de Deus com o seu povo, meus irmãos, é a ideia, a imagem de um casamento, onde Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E nós estamos sendo preparados para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Esse simbolismo, meus irmãos, tem a ver com a família. Outra razão e motivo para o diabo tentar destruir isto, macular essa imagem tão sagrada, que é a imagem da família, como Deus a constituiu, como Deus a fez. E por isso o ataque de todos os lados. Meus irmãos, na sua essência, quando falamos em família, estamos falando de homem, de mulher, de um casal e seus filhos. Mas hoje, na sociedade que nós vivemos, o homem sem o temor de Deus constrói um mundo à sua imagem e à sua semelhança. O homem corrompido só pode produzir algo igualmente corrompido. E foi assim desde o princípio. Se você ler a história bíblica, Caim, aquele que se levanta contra o seu próprio irmão, na sua descendência já vem ali a desobediência. Já haverá aqueles que vão tomar para si duas mulheres, o que Deus não havia ordenado. A bigamia começa lá com a descendência e a família de Caim, o desvio dos padrões divinos. E o tempo vai passando, meus irmãos, e o ser humano só vai se degradando cada vez mais. O tempo que nós vivemos é a pós-modernidade. E o que é esse tempo, meus irmãos? É o tempo que nós temos visto solteiros que querem criar os seus filhos sozinhos, casais que levam para a nova relação seus filhos de casamentos anteriores, parceiros homoafetivos que realizam o desejo de ter filhos por meio de inseminação artificial ou de adoção, separados que exercem a maternidade ou a paternidade nos finais de semana. Tudo isso algo absolutamente normal nessa sociedade na qual nós estamos. Adolescentes, mesmo crianças, com vida ativa sexual, e isto com o incentivo dos seus pais, sem regramento, sem lei, simplesmente vivendo seus prazeres e, pasmem, muitas vezes até dentro dos meios chamados cristãos evangélicos, vimos realidades assim.
As redes sociais estão aí, meus irmãos, o que antes era proibido para menores, hoje é colocado de maneira escancarada para os nossos filhos nas redes sociais. Muitos aqui têm Facebook. Quem aqui tem Facebook? Muitos, né? Bom, lá no Facebook, quando você faz a sua inscrição e vai colocando o teu nome, telefone, tem vários dados que você coloca lá no Facebook. Tem uma área lá que é gênero. E você tem 3 opções: homem, mulher e personalizado. Personalizado. Mas o que é personalizado? Aí você clica no personalizado para ver o que é. Está lá, 2 gêneros, a sigla FTM, homem, homem trans, homem transexual, masculino, MTF, mulher, mulher trans. Me parece, eu li que há um tempo atrás havia mais de 52 opções nesse item. Agora só tem 9. Essa é a sociedade na qual nós estamos inseridos. Quem acompanhou aqui, meus irmãos, ou tem acompanhado o caso Henri Borel, criança de 4 anos, supostamente, ou é o que está sendo colocado, morto pelos seus próprios pais, mãe e padrasto, suspeitos de matar uma criança de 4 anos. E a discussão da família entra novamente. Quantos Henris existem neste mundo? Talvez, num momento como esse, passando pelos mesmos sofrimentos, angústias daquela criança. Os irmãos, o problema não é a família, o problema não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é o mesmo. O problema são os componentes da família. O problema são as pessoas que estão adoecidas e adoecendo as suas famílias. Pessoas sem o temor de Deus, se destruindo e destruindo as suas famílias. O problema não está na família, no projeto. Está nas pessoas que a compõem. Mas diante de tudo isso, meus irmãos, é possível vivermos esse projeto de felicidade? Você que tem vivido isso, glória a Deus. Você que não tem vivido, talvez você já pergunte: será que para mim ainda tem uma opção, uma oportunidade? Ouça com atenção a palavra desta noite. Esse salmo nos ensina, meus irmãos, algumas coisas importantes. Projeto de felicidade, família. Em primeiro lugar, qual é a razão da verdadeira felicidade? O versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse projeto de felicidade da qual a palavra de Deus nos fala, esse projeto bem-aventurado, feliz, família é bênção. Você pode ser feliz no seu casamento, na sua relação com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus familiares. Esse lugar é um lugar de alegria, de paz, de preenchimento daquilo que nós necessitamos enquanto seres humanos, porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos, nós precisamos do outro, não é bom que o homem esteja só. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que a razão da felicidade, da verdadeira felicidade está apresentada aqui. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Podemos dizer e afirmar que o temor do Senhor também é o princípio da felicidade. O ímpio não teme a Deus, por isso é infeliz, por isso os seus caminhos são infelizes,
Mas aquele que teme ao Senhor, meus irmãos, aquele que obedece ao Senhor, temer a Deus não é ter medo de Deus. O ímpio tem medo de Deus, porque não faz a sua vontade. Temer a Deus, o justo, aquele que teme ao Senhor, é aquele que o obedece. É aquele que procura fazer a vontade do Senhor. É aquele que não age contra a lei do Senhor. É aquele que não quer desonrar ao Senhor com as suas ações, com a sua vida. É aquele que odeia o pecado. É aquele que ama ao Senhor sobre todas as coisas. Como diz lá o Salmo 1, quando fala do justo e do ímpio. Os que temem ao Senhor são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, que não imitam a conduta dos pecadores, que não se assentam na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer, a sua felicidade, a sua alegria está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. O piedoso, aquele que teme ao Senhor, ele leva a sua casa, a sua família aos pés do Senhor, e isso, meus irmãos, tem a ver com escolhas que nós fazemos todos os dias. Felicidade não é um prato que vem pronto, é algo que nós estamos construindo no relacionamento como famílias. Por isso nós iremos escolher. O servo do Senhor, no passado, chamado Josué, ele disse assim ao povo, em certo momento: eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a tua decisão, meu irmão, para que esse projeto de felicidade seja real na tua vida, e pode ser real, independentemente da situação na qual você se encontra hoje, porque por erros do passado, talvez a tua situação hoje não seja uma situação de alegria e de felicidade, mas você tem a oportunidade de, a partir de hoje, resolvendo obedecer ao Senhor, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode viver esse projeto, você pode construir esse projeto, você pode recomeçar esse projeto. Meus irmãos, o André e a Josélia estão nos dando uma lição hoje, aqui no batismo. A sociedade, meus irmãos, ela nos apresenta hoje situações nas quais dizem para nós: olha, deixa os filhos, deixa eles tomarem o caminho deles, as decisões deles. Hoje crianças já estão sendo tratadas assim: você não pode corrigir, deixa os filhos ao seu bel prazer. Não, meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus ensina. O servo do Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele leva a sua casa, ele leva a sua família ao altar do Senhor, e consagra a sua família, e educa os seus filhos nos caminhos do Senhor. Eles são muito pequenos ainda, você tem que decidir por eles. E é assim, meus irmãos. Vamos deixar para as crianças escolherem se elas vão para a escola ou se elas vão ficar em casa brincando, jogando de videogame. Elas têm escolha, a opção é delas. Vamos deixar elas escolherem se elas vão comer comida correta, boa, né? Ou vão ficar comendo lanche, salgadinho o dia inteiro. É assim que funciona. O pai que quer o melhor para o filho faz o quê? Corrige, educa: filho, isso não pode, isso não está certo, isso está errado, meu filho. Há princípios, há sim e não, há limites, há horários, há regras. Aqui não. Porque na casa do meu amigo, na casa do teu amigo, é o teu amigo. Aqui em casa é diferente. Aqui nós tememos ao Senhor. Aqui nós servimos ao Senhor. Aqui nós somos o povo do pacto. Aqui nós somos o povo da aliança. E aqui é assim. E vai ser assim. Meus irmãos, nós precisamos, como pais, como mães, assumir a paternidade, assumir a maternidade, não terceirizar aos avós, aos estranhos, à escola. É você que educa o teu filho. Esse projeto de felicidade, meus irmãos, é para quem teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor. A infelicidade vem quando nós não fazemos isto, quando nós falhamos nestes pontos fundamentais. Então o erro está em nós, mas se eu reconheço o erro, eu tenho como corrigir e recomeçar algo novo,
algo diferente. Então, a razão da felicidade é essa: temer e andar. Em segundo lugar, meus irmãos, os frutos dessa felicidade. O versículo 2 diz assim, até o versículo 4: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista diz, meus irmãos, que aquele que teme ao Senhor, que está neste projeto de felicidade chamado família, ele tem frutos. E aqui 2 frutos são apresentados. O primeiro, um trabalho frutífero, versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Meus irmãos, trabalho é bênção. Precisamos trabalhar. Precisamos, meus irmãos, entender que o trabalho foi Deus quem criou. Aquele que diz assim: ah, se eu pego quem inventou o trabalho, foi Deus. Foi Deus quem inventou o trabalho. Não adianta culpar Adão, não. A consequência da queda ali, do suor do rosto, tem a ver com um sofrimento maior, mas não significa que o homem não foi criado já desde o princípio para trabalhar, para produzir, para cultivar, para guardar o jardim. Sim, meus irmãos, trabalho é bênção. Provérbios nos fala muito sobre isso. Não coma o pão da preguiça, deixa de ser preguiçoso. Meus irmãos, quanta gente preguiçosa, muitas famílias sofrem por conta disso. Preguiça, falta de vontade de trabalhar, de se dedicar. Ah, meus irmãos, quantos estão trabalhando, estão blasfemando aí contra o seu trabalho, contra o seu emprego, contra a segunda-feira. Amanhã, segunda-feira. Oh, meu Deus do céu, dia de trabalhar. Trabalho é bênção. O Senhor tem dado saúde para você, o Senhor tem te dado um emprego. Muitos só valorizam o trabalho depois que perdem ele. Enquanto estão nele, estão infelizes. Quando perdem, aí vão lembrar como ele era importante e necessário. Nós precisamos trabalhar. Os reformadores nos ajudam nesse sentido de entender o valor do trabalho como vocação. Alguém chega para Lutero e pergunta: como é que eu posso ser um bom servo do Senhor? Eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Lutero disse para ele era um sapateiro: faça um bom sapato e venda por um preço justo. É isso, meus irmãos. Aquele que teme ao Senhor, ele trabalha, e o trabalho não é um peso, não é um sofrimento, pelo contrário, é algo digno. Ele come do trabalho das mãos dele, ele não rouba, ele não age com atitudes erradas para com ninguém, pelo contrário, o pão que ele come é o pão honesto, e ele é feliz, e tudo na vida dele vai bem. O salário Deus multiplica. Muitas vezes nem ganha tão bem, mas não há falta. Como diz Mateus 6, a comida, o vestuário não nos falta. Não vejo ninguém aqui, meus irmãos, despido. E não sei de ninguém aqui que está passando fome. Deus, Ele sustenta. Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele cuida de você. Você vai comer do fruto do seu trabalho. Você vai ser feliz. E tudo vai bem. Esse é aquele que teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor. Olha o fruto. Trabalho frutuoso. Mas diz ainda aqui no versículo 3, lar frutífero. Olha a família, meus irmãos, como é. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira. A imagem aqui é de uma família feliz, de uma esposa que é uma verdadeira auxiliadora. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, lá em Provérbios, que quem acha uma esposa, na tradução, na linguagem de hoje, diz assim: quem acha uma esposa encontra a felicidade. Você já achou a sua esposa?
Esposa aqui não é mulher. Mulher no sentido de que, para muitos que procuram uma mulher apenas para desejos carnais, a esposa aqui é muito mais do que isso. A esposa aqui, meus irmãos, é essa auxiliadora. Porque casamento é uma aliança que nós temos com Deus. É algo, meus irmãos, sublime. É algo tão maravilhoso que nada, absolutamente nada, substitui a felicidade de um lar, a felicidade de uma família. Ouça isso, meu irmão. Muitas vezes as pessoas estão aí procurando tantas coisas, e até tem muitas coisas, mas não tem uma família, não tem um lar, não tem para onde voltar. Eu ouvi certo pregador dizendo assim, que felicidade tem a ver com o lugar para onde a gente volta. Felicidade tem a ver com o lugar para onde a gente volta. Para onde você vai voltar daqui a pouco? Para a sua casa? Para a sua família? Felicidade está aí. O nosso cantinho, nosso cobertor, o nosso chinelo, as nossas coisinhas, nosso cachorro, papagaio, sei lá, a nossa casa. Isso é bênção, meus irmãos. Isso é bênção do Senhor. Muitas vezes a gente viaja, é muito bom viajar, aproveitar um tempo fora, mas quando bate aquela vontade de voltar para casa, como é bom voltar para o nosso lar. E como é bom, meus irmãos, voltando para o nosso lar, termos ali a nossa família. A esposa encontrar o esposo encontrar a esposa, ambos encontrarem os seus filhos. Alguém que não tem para onde voltar é infeliz. Pode ser muito sábio, mas é infeliz. Pode ter muito dinheiro, mas é infeliz. Pode ser um youtuber famoso, pode ter milhões de curtidas e seguidores no Facebook e nas redes sociais, mas se não tem para onde voltar, é infeliz. O fruto, meus irmãos, de temer ao Senhor é uma família frutífera, um lar frutífero. Se a família está como está, a culpa não é do projeto, a culpa, meus irmãos, é nossa. É nossa. É por isso que hoje os casamentos não duram mais do que 7 anos. 7 anos hoje já é bodas de ouro do passado, os 50 anos. A maioria termina antes. E com isso, depressão, solidão, infelicidade, suicídio, homicídio, tudo isso no contexto da família. Pais e filhos sofrendo por conta de decepções, desilusões e insucessos familiares. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que existe lar perfeito. Todos nós, meus irmãos, temos as nossas lutas. Pecadores que somos, todos nós passaremos por dificuldades, porque se o lar é formado por pecadores, haverá problemas, haverá lutas, haverá pecados, haverá necessidade de perdão, de restauração, sim. Mas isso não tira a bênção da família, a bênção do lar, conforme o Senhor nos ensina na sua palavra. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, meus irmãos. Talvez você já tenha visto esse vídeo essa semana. Se você já viu, eu queria que você olhasse ele de novo. Vai ser possível, Bruno, a gente passar? Então vamos ver esse vídeo aqui. Se você já viu, vê de novo. É a história de um menino. Quer ver só? Vou contar essa história. O Caio, mostra aqui o Caio. Olha ele aqui. O Caio soube que o pai não ia estar presente no aniversário dele de 9 anos. O que ele fez? Decidiu chamar a polícia para resolver esse problema. Os policiais se mobilizaram com o pedido e o resultado a gente confere na reportagem. Era um dia de trabalho normal no quartel da PM em Muriaé, até que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma criança que fez um pedido para o policial que atendeu a ligação. Emergência policial. Aqui,
Vocês podiam mandar uma viatura lá no patrimônio? Até aí, um telefonema bastante normal na rotina da Polícia Militar. O que está acontecendo lá? O que vem depois é o que surpreendeu o PM. É porque meu pai, o meu aniversário é amanhã. Aí ele tá falando que não vai vir cá pra me ver, falando que não vai vir cá pra me dar parabéns. O policial tenta entender melhor a história. Qual é o seu nome, Jorge? Caio, Caio, você mora onde, Caio? Santana, Santana? Você tem quantos anos? eu tenho 8, eu vou fazer 9 amanhã agora. Repare que o menino parece chorar durante a ligação e o PM tenta acalmar a criança. É, amanhã é seu aniversário? Fica tranquilo. Às vezes ele não vai te dar um presente no marido, mas alguém te dá, entendeu? Você pediu um presente, o que você pediu de presente? Não pedi nada não. Você só queria que fosse te ver, né? Aham. O menino que fez a ligação para a polícia é o Caio. Ele ficou desesperado depois de receber a notícia de que não receberia a visita do pai no dia do aniversário. A decepção foi tanta que o menino pensou que um problema tão grande assim só poderia ser resolvido pelos amigos da Polícia Militar. Não foi só isso. Eles resolveram fazer ainda mais pela criança. Esse é o momento em que os militares chegam à casa do garoto. Veja que a rua ficou tomada pelas viaturas. A cena chamou a atenção dos moradores. 8 policiais que estavam de serviço naquele dia participaram. Um dos PMs está com um bolo nas mãos. Dentro da casa, uma festa completa foi montada e reuniu amiguinhos, primos e outros parentes do Caio. No fim da festa, a melhor surpresa, a presença do pai. Também teve foto desse momento tão especial para o Caio. Comovida, a mãe postou a história nas redes sociais. Tá para chorar, não tá não? É, Caio. Ele liga para a polícia. O pai dele não vai no aniversário dele. Se vocês observaram, e quem já viu, ele não quer presente. Ele quer o pai. Meus irmãos, família é um projeto de felicidade. O problema somos nós. A falha está nos componentes. No pai, na mãe, nos filhos. Nós precisamos repensar muitas coisas, meus queridos, a partir da igreja, porque a igreja é sal do mundo e luz da terra. Se nós não salgarmos, se nós não iluminarmos, vamos esperar do mundo? Nós temos um grande compromisso e uma grande responsabilidade. Por isso eu digo mais uma vez, o André e a Josélia novamente nos ensinam nesta noite no ato do batismo. Há uma responsabilidade com os nossos filhos e que o Senhor vai cobrar de nós. E você, pai? Você tem estado com o teu filho? Você tem dado tempo para a sua família? Ou você tem trocado, assim como fez Esaú, a bênção por um prato de lentilhas? Coisas valiosas, preciosas, por coisas passageiras e momentâneas. Por último, meus irmãos, a fonte da verdadeira felicidade, versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Todo esse projeto aqui, meus irmãos, tem uma fonte. A fonte é Deus. Se buscarmos nesta fonte, nós poderemos experimentar essa alegria. A alegria não está na família em si. A alegria está no Senhor, no Deus da família, porque tudo pertence a Ele. Os filhos são herança do Senhor. Marido e mulher pertencem ao Senhor e vivem para a glória do Senhor. Portanto, a felicidade é o Senhor. E uma família assim enfrenta as lutas, as dificuldades, as adversidades, porque a alegria está no Senhor. Ele é a fonte das bênçãos
Busque nesta fonte e com certeza você vai encontrar a bênção do Senhor para a sua casa, a bênção do Senhor para a sua família. Família é esse projeto. Viva esse projeto. E se você não está vivendo esse projeto, saiba que esse é o desejo de Deus para a tua vida. E não importa onde você se encontre hoje, se você está aqui vivo, é porque Deus tem algo a fazer ainda na tua vida. Então, esqueça o que passou, esqueça o que ficou para trás, olhe para frente. Se for para começar, comece da maneira correta, comece do jeito certo. Quantos se separaram, meus irmãos, e muitas vezes recomeçam da maneira errada. Se for para recomeçar, recomece no caminho do Senhor, com um servo do Senhor, com uma serva do Senhor, com um lar edificado nos caminhos do Senhor. Há situações assim, sabemos disto. Na igreja nós temos situações assim. Então, recomece da maneira correta. Se não foi um bom pai no passado, que a partir de hoje seja esse pai bom, exemplar, temente a Deus. Se não foi uma boa mãe, a partir de hoje serei essa boa mãe. Ainda há tempo, meus irmãos. Nós não podemos desistir, não. Deus não desistiu de nós. Ele trabalha em nós e através de nós. A sua família tem jeito ainda, a sua casa tem jeito ainda. Ela não precisa ser um lugar de infelicidade, de tristeza, de brigas, de tragédias. Não precisa ter caios na sua família, nem enris. Pode ter gente feliz, alegre, realizada, plena na sua família, na sua casa. Seus filhos podem ser bênçãos nesta sociedade, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, você pode ser essa bênção na sociedade. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você, não menos que isso. Foi para isto que Ele nos colocou aqui. Que Deus te abençoe, te ajude, fortaleça e que a nossa família seja esse projeto abençoado, em nome de Jesus. Amém?